Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Vamos acolher o evangelho de hoje, que está em João capítulo 13, versículos de 16 a 20. Olha que ensinamento belíssimo o Senhor tem para nós hoje. Fique atento, abra o seu coração, vamos acolher a mensagem do Mestre. Nos coloquemos como discípulos e vamos ver o segredo da felicidade. Todo mundo busca ser feliz. Vamos ver então como nós vamos conseguir esta felicidade. Está aqui nesse evangelho de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Também ajuda aí comentando, curtindo. Você ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas e a mensagem do evangelho chega mais longe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, se colocado nessa condição de serviço, de humildade, lavando os pés dos discípulos, ele diz, em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Ele coloca os discípulos aqui diante de uma lógica muito diferente da lógica do mundo. Uma lógica do serviço, da doação, da humildade. Os discípulos estavam querendo status. Os discípulos estavam disputando quem era o maior, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda, no reino de Deus, de Jesus. Os discípulos estavam com uma outra lógica. E Jesus ensina eles, Jesus mostra para eles como deve ser. A lógica que nós devemos ter. Jesus mostra, deixa muito claro para os discípulos. E eles precisam entender isso. É necessário essa compreensão da humildade, do serviço, da doação. É necessário os discípulos entenderem que eles não são maior do que ninguém, que o discípulo não é maior que o seu mestre, o servo não é maior do que o seu senhor, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Não. Eles precisam entender a dinâmica de Jesus, a lógica que Jesus quer mostrar para eles. Nós precisamos compreender isso. E essa compreensão é importante porque diz, se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. A felicidade está justamente em compreender esta lógica de Jesus, a lógica do servir com amor, por amor, e colocar em prática. Isso traz a felicidade. A felicidade está em você fazer o bem, servir o outro, sem esperar nada em troca. A felicidade está em se colocar nesta condição de serviço, de doação, de entrega. Aí está a felicidade. Isso é comprovado cientificamente. Quando você faz o bem para alguém, te faz bem. Faz bem fazer o bem. Quando você faz o bem sem interesse, sem esperar nada em troca, porque você quer servir, quer ajudar, você libera até hormônios de boa qualidade, hormônios que trazem bem-estar. Isso faz você se sentir bem, ser mais feliz quando você faz o bem. Isso é bíblico e isso também é comprovado cientificamente. É preciso fazer o bem. Quanto mais nós fazemos o bem, mais nós seremos felizes. Quanto mais nós servimos, mais felizes seremos. Essa é a lógica de Jesus. Essa é a lógica que Ele nos deu, não é como a lógica do mundo.
é diferente. E alguns no grupo de Jesus, assim como existiu sempre nas primeiras comunidades, nas comunidades até hoje, sempre tem alguns que não entendem isso e se opõem a isso. Jesus nos dá uma chance de aprender. Jesus nos dá uma chance de entender. Tem muitos que se opõem ao projeto de Deus, à lógica de Deus. Aqui era Judas, o traidor, que não entendia essa lógica, que queria outra lógica, não entendeu a lógica de Jesus. Jesus mostrou, mas ele não conseguiu entender, não conseguiu compreender. Por isso não foi feliz. Pelo contrário, foi infeliz. É preciso entender o projeto de Deus, viver esse projeto, assumir esse projeto, e esse projeto vai trazer a felicidade. Esse projeto de entrega, de doação, nós devemos entender dessa forma. Peçamos ao Senhor, então, a graça de compreender e de colocar em prática para sermos felizes. A felicidade está aqui, passa por isso. Essa compreensão da lógica do projeto de Deus no serviço, na entrega, na doação, humilde, sem esperar receber nada em troca, sem esperar status, sem esperar recompensas, sem esperar os aplausos, os elogios, sem querer ser melhor do que ninguém. Ser melhor, sim. Nós devemos ser melhores, mas não do que os outros, mas melhores para os outros. É isso que o Senhor nos pede. E aí então ele diz: na verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos então acolher a mensagem de Jesus, nos colocar também à sua disposição para anunciar o Evangelho. E vamos também saber acolher aqueles que Ele enviou, porque estaremos acolhendo o próprio Jesus. E acolhendo Jesus, acolhemos o Pai. Nosso coração esteja aberto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, que nos faz compreender. Dai-nos o Teu Espírito para colocarmos em prática essa lógica, essa dinâmica que vem de Ti para sermos felizes. E que nós possamos apresentá-la também para outros, para levar esta felicidade aos nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.